Então tudo que eu passei, parece que quando eu entrei naquela água, aquilo foi, e aí surgiu aquela força e aquela vida. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso, gente, eu quero remar. Eu não quero ser só médica, não, eu quero ter tempo pra remar, eu quero acordar às 4 da manhã. Ei, gente, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Quinta. Meu nome é Juliana e a Flavinha também tá aqui. Nós somos a host. Para quem tá chegando agora, somos 4 hosts e a gente faz essa mudança, né? E hoje, nesse episódio, sou eu e a Flávia que vamos receber 2 pessoas incríveis. Conta pra gente, Flavinha, quem que tá aqui? Bom, hoje eu tenho uma super prazer de apresentar vocês, minha amiga Juliana Bassu, tem 43 anos, escorpiana maravilhosa, médica do trabalho, especialista pela IMESCAM, pós-graduada em Direito do Trabalho pela FDV, apaixonada pelo mar e pela canoa havaiana, após vencer o câncer abdominal em 2020. E uma das fundadoras da base Amar a Vida, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E estamos aqui com a Alissa Miranda Quintino Coelho, com especialização em Oncologia Clínica pelo Hospital Mater Dei de Belo Horizonte e médica do grupo Oncoclínicas aqui no Espírito Santo. Bom, gente, sempre temos um tema, né? Por mais que a gente fale sobre liderança feminina, né, e não deixe de falar também sobre esse tema, a gente tem sempre um eixo central nos nossos episódios. E hoje, no episódio de hoje, considerando o nosso mês de outubro, né, o Outubro Rosa, a gente vai falar sobre temas pertinentes à saúde da mulher, principalmente. Para quem não sabe, o Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, chamado Outubro Rosa, ele foi criado no início da década de 90, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço rosa, cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan Komen e foi distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York e desde então promovida anualmente. O período ele é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informação e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. A gente vai conversar hoje, né, sobre como que é a liderança feminina, em termos médicos, a mulher médica, a mãe médica, como que ela faz essa gestão e também tratar sobre o tema relacionado à saúde da mulher, principalmente no que tange à prevenção do câncer. Então, eu gostaria de começar perguntando para minha amiga Juliana, para ela contar um pouco da história dela, porque a história dela realmente é maravilhosa, vocês vão ver isso agora. Então, fica nervosa, né? Eu sou Juliana, tenho 43 anos, em 2020, fazendo uma massagem, eu acho interessante a gente falar sobre isso. Fui fazer uma massagem, uma drenagem linfática, uma coisa que as mulheres fazem, né? E no momento eu trabalhava loucamente, desesperadamente. A minha massagista, ela encheu. Não, você precisa vir fazer. Você pagou. E aí um dia eu falei, você me espera? 8 horas da noite, ela falou, tá, eu espero. E aí quando ela foi fazer a drenagem, eu descobri um lipossarcoma, um tumor abdominal. E aí é aquela loucura, porque você tem uma vida que você trabalha 12 horas, 14 horas, 16 horas por dia, e você se vê numa noite descobrindo que você tem um câncer, né? E aí eu fiz uma cirurgia em 2020, no começo da pandemia, naquela loucura que a gente estava. E aí depois você vem toda, eu fiz uma cirurgia abdominal bem extensa, tive que retirar um rim na cirurgia. Você fica naquela recuperação e se perguntando, né? E agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Como pessoa e como mulher e como futuro. O que eu quero para o meu futuro? Eu não queria mais aquela Juliana de antes, né? Aquela Juliana que trabalhava loucamente e que não tinha uma vida. E aí, quando você tem um câncer, você acaba se fechando muito, as pessoas acabam tendo um certo receio. Como é que eu vou lidar com ela? Como é que eu vou falar com ela? O que eu vou perguntar? Será que eu posso chamar ela para tomar um café? Será que eu posso chamar ela para tomar uma cerveja? Né? E os amigos começam a se afastar. E aí eu tive... Isso também foi próximo da pandemia, foi no começo da pandemia. Então assim, fica mais as pessoas já estavam afastadas, né? Uhum. E aí você acaba se fechando, e eu me fechei demais. E você fica naquela...
o que eu vou fazer agora? Eu sobrevivi, né? Depois você passa todo o processo, você vai pro UTI, você sabe que você faz tudo. Você fala, nossa, eu sobrevivi, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, um amigo, Rodrigo Kiff, ele me chamou, você precisa sair de casa, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer canoa havaiana? E aí ele falou assim, mas é 5 horas da manhã. Eu falei, não, gente, 5 horas da manhã, quem vai acordar às 5 horas da manhã? Vou contar que também fui convencida dessa mesma forma Não por foi? eles por 3 meses. Tentamos 3 meses. Até a minha primeira vez. Na hora das 7. Mas eu fui, vamos combinar. E aí eu falei assim, não é possível. Ele falou, vamos, mas acordei 4h30 e fui. Eu falo que pra mim aquilo foi um divisor de águas, assim, a remada foi horrível. Mas quando eu entrei naquele mar que você faz o batismo, que eu entrei naquela água, eu falei, eu tô viva, é isso. E é isso que eu quero fazer. Né? Eu me senti viva. Eu falei, nossa, é por aí. O contato com o mar, sol, a natureza, atividade física. Você voltou a ter essa reconexão da vida. Com o mar e com a vida. Ali eu falei assim, com essa energia. E ali eu falei assim, nossa, eu tô viva. Então tudo que eu passei, parece que quando eu entrei naquela água, aquilo foi. E aí surgiu aquela força e aquela vida. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso, gente, eu quero remar. Eu não quero ser só médica, não. Eu quero ter tempo pra remar, eu quero acordar às 4 da manhã. E aí eu comecei a remar, e eu remava, eu não sou daqui, eu moro em Anchieta. Eu trabalho lá, então eu vinha de 15 em 15 dias para remar, para fazer a canoa havaiana aqui. E, às vezes a gente saía, fazia, remava e ia tomar um café. E um desses cafés na padaria, o Rodrigo falou assim, Juliana, mas toda vez que eu remava eu agradecia a ele. Eu falava, nossa, obrigada, porque é maravilhoso. Toda vez que eu entrava na água eu ficava encantada, assim. E aí ele falou, Juliana, se é tudo isso que você sente, se mudou tanto a sua vida, por que a gente não transforma isso num projeto para que outras pessoas que tiveram câncer ou que passam a ter essa mesma oportunidade de sentir o que você sente. E aí surgiu o Amar a Vida, que é um projeto para pessoas que têm ou tiveram câncer remarem. E é muito legal, assim, é um projeto que ele cresce. A gente hoje tem 100 pessoas, 104 pessoas no projeto. Cada dia, cada final de semana, mais pessoas vão até o projeto. E todo mundo fala, e é uma grande conexão de pessoas que tiveram câncer. O que eu acho mais legal do Amar a Vida, eu vi o projeto nascer, eu tava lá no dia que foi o batismo da canoa, assim, foi muito lindo, assim, realmente o ritual que é feito pro batismo dessa canoa havaiana entrar no mar, né, tipo de colocar toda essa energia positiva me arrepiei, pra entrar no mar, é muito bonito. E aí, o que eu acho mais legal do projeto é que as pessoas que vêm chegando e vêm se conectando junto, elas também começam a compartilhar as histórias. Então, gera uma conexão. Gera uma conexão incrível, porque cada um vai contando sua história, não só com quem teve o câncer, né, mas ou quem está ligado com alguém da família, alguém próximo que teve. E aí as pessoas vão se conectando, e aí vai criando, tipo... E vão laços e criando uma rede aí de apoio, né? Uma rede de apoio. A gente fala de amor e é uma grande família, na verdade. O Amar a Vida hoje é uma família gigante, assim, e só cresce, né? E temos pessoas de todas as idades. E a gente fala algumas coisas assim, quem rema sabe, às vezes a pessoa acabou de fazer radioterapia ou fez uma cirurgia de mama, não pode remar. A gente fala, não, você entra na canoa, senta lá, fica quietinho, nós vamos remar por você. Então você vai, a gente fala que você vira o fotógrafo, você vira o fotógrafo, fica procurando tartaruga. Respirar, né? Às vezes a gente só precisa de respirar. Então você entra na canoa, não pega no remo, a gente vai remar por você. Você vai só aproveitando a natureza, aproveitando essa conexão com o espírito da canoa é muito isso, né? É muito isso, né? É dessa união, muito legal. Essa história do batismo, você sabe a história do batismo? Não sei, eu sei que eu participei. Aproveita e conta a história e depois você conta. Eu também sou adepta da canoa. Ai, que bom! Porque todas as quadras que remo. Por coincidência. E a história do batismo é muito legal porque a canoa é uma cultura polinésia. E aí os deuses, né, que criaram a canoa e as pessoas polinésias que criaram a cultura da canoa, eles faziam a canoa de uma árvore inteira.
né? Eles tiravam a árvore inteira e montavam a canoa dessa árvore. E aí, por ser de árvore, então tem vida, né? Que é um ser vivo, né? Da natureza. Então eles fazem o batismo porque eles reverenciam essa árvore, né? Que a gente vai usar para remar. Eles usavam antigamente essa canoa para ir em busca de alguma coisa, não era uma prática de exercício físico, não era um lazer. Então eles batizavam essa canoa porque eles batizavam a vida que estava sendo retirada para ser colocada na água, para levar para fazer, para buscar alguma coisa. Então toda essa questão de não pode pular a canoa, né? Você sabe que você não pode pular por cima da canoa porque você não pula por cima de ninguém. Então você também não vai pular por cima daquela vida que está ali, que está te oferecendo o transporte de ir em busca de alguma coisa. Então, a canoa tem tudo a ver com a vida, né? Que você se sentiu mais viva quando você fez a canoa. Não sabia da história da canoa. Gente, olha, não sabia, amei isso. Muito legal. Toda a conexão, mas e aí? Conta você da sua história. Então, eu sou mineira, 34 anos. Eu sou de Valadares, mas eu fiz toda a minha formação em Belo Horizonte. E eu estou aqui em Vitória porque o meu marido passou num concurso aqui em 2012. E aí ele veio, eu na época estava na faculdade, não vim, terminei a faculdade. Em 2014 vim, mas logo que eu vim eu passei na residência de onco e voltei para Vitória. Então fiquei nesse Vitória Belo Horizonte, né, nesse vai e vem. E aí no fim da residência eu engravidei. E mudei pra cá, não queria vir pra Vitória de jeito nenhum. Mas vim, graças a Deus, hoje eu sou apaixonada por Vitória. E aí as coisas foram acontecendo muito fluidas aqui em Vitória, assim. Tive N anjos na minha vida. Era o que era pra ser, né? Era pra ser. Hoje eu só quero ir pra Belo Horizonte visitar. Eu posso fazer a primeira pergunta? Claro! Por que oncologia? Exato. Então, é engraçado, todo mundo me faz essa pergunta, mas eu não decidi a oncologia assim, vou fazer oncologia. A primeira decisão que eu tive na faculdade, enquanto eu estava na faculdade, era que eu não queria nenhuma área cirúrgica. Eu queria clínica, porque eu gosto dessa coisa do contato com a pessoa, do cuidado, né, da enfermaria e tal. Então a primeira escolha que eu fiz foi clínica. E eu tenho na minha família uma influência muito grande, porque os meus avós são médicos, os meus tios são médicos, então essa coisa da medicina veio meio que uma coisa natural, né? Sim. E aí eu tenho um tio que é mastologista, por coincidência, e aí, na época dessa decisão, o que eu faço? Tá, eu quero clínica, mas e aí? Eu vou ficar só na clínica, o que eu faço? Ele falou, eu acho que você podia fazer radioterapia. Aí eu fui fazer um estágio de radioterapia lá em Belo Horizonte, odiei, porque você ficava dentro de uma salinha. Eu falei, não é isso que eu quero, contato zero. E aí na radioterapia uma menina falou, eu acho que você tem tudo a ver com oncologia. Você podia sair desse estágio da rádio e ir pra onco. E aí eu me encontrei, assim. Quando eu fui, eu falei, é isso que eu quero fazer oncologia. E hoje eu consigo enxergar um lado da oncologia que é um lado que me faz valorizar a minha vida, assim, porque eu consigo ver várias pessoas nesse mesmo processo que você passou, né? Então, assim, nunca tive câncer, mas vendo as minhas pacientes, eu lido diariamente, então eu consigo valorizar e agradecer coisas na minha vida que talvez se eu não passasse por esse processo de estar junto com essas pessoas, eu não valorizaria. Então, o fazer oncologia foi para mim é isso, eu acho a oncologia linda, porque apesar de você ter um diagnóstico tão pesado, eu vejo as pessoas ressignificando a vida delas. Exato. Né? Então, assim, você foi curada da doença, mas você foi muito mais curada de outras coisas que muito além da doença. Então, assim, você ganhou uma canoa, você ganhou pessoas, você ganhou vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, eu vejo isso no meu dia a dia diariamente. Então, a minha visão da oncologia é essa visão de ressignificar. É porque eu acho que você não muda só você como pessoa, né? Porque você muda as pessoas que também estão à sua volta. Sim. Porque eu falo isso porque eu vivi dois
dois fatos em casa, né? O primeiro foi com a minha madrinha, que chegou no final e realmente faleceu. E o segundo foi com a minha avó, que é o mais recente. E eu vi que com a mudança e com o processo, né? Porque o câncer, ele tem estágios, né? Então, você vai lidando cada hora de uma maneira diferente. Como mudou a família em si e como todo mundo foi ressignificando e olhando para si por conta do outro, foi impressionante. Então, principalmente agora que foi da pandemia. No final, precisava de cuidados. E como que a gente ia cuidar nesse isolamento? Porque ao mesmo tempo a gente precisava estar isolado. E aí chegou um ponto que os próprios médicos falaram assim, não importa mais a pandemia. Tipo, tem essa última etapa, vocês vão ficar perto dela. Sim. E era o que ela queria. Então, assim, foi exatamente... E o entorno, assim, a energia da união da família e tudo mais, por conta disso, por conta da doença, eu acho que foi, assim... É engraçado. Ressignifica todo mundo. Assim, quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, é quando ela para pensar que a vida é finita. Sim. Porque quando você não tem nada que ameaça a sua vida, você não para pensar nisso. Só que se você parar para pensar, a vida de todo mundo é finita. Porque ninguém tem dúvida de que em algum momento a vida vai acabar. Né? A morte é certa para todo mundo. Então, assim, só que você só para pensar na morte quando a sua vida é ameaçada. E aí, quando você chega nesse momento, é que você chega à conclusão de que você precisa ressignificar o dia de hoje. Porque o dia de amanhã ninguém sabe, o dia de ontem já passou, né? Então... Valorizar o presente. Né? Exato. Então, é muito engraçado, assim, porque eu enxergo a oncologia dessa forma. Para mim, a oncologia é tão maravilhosa no ponto de vista de que, apesar das pessoas terem esse diagnóstico, elas conseguem ressignificar o que é o dia de hoje, entendeu? Só que, na verdade, todo mundo deveria fazer isso. A gente não Só faz. que a gente não faz. Não um tem ponto que a isso, Ju trouxe, né, da questão do trabalho. Eu não quero mais ficar sendo essa Juliana, né? Eu não quero mais ser essa Juliana que só trabalha. Hoje eu paro pra pensar, eu acho absurdo. Eu acho absurdo eu não conseguir tomar café da manhã. Hoje eu Mas falo, são as prioridades, né? Aí é aquela coisa de prioridade. Qual é a sua prioridade do dia? A gente coloca tanta coisa de trabalho, estudo, que também é importante. A gente não pode também ser... Lógico, acontece. Tem dia que eu trabalho 18, não tem final de semana que eu trabalho que eu consigo ver o sol. Exato, a gente não pode, assim, né, deixar de pensar no futuro, obviamente, mas a gente esquece de viver o presente. Quais são as nossas prioridades? Sair com aquele amigo, sair com aquele avô, com aquela avó, com a mãe, com o pai, levar um filho na escola, não tenho tempo. A gente nunca tem tempo, mas se a gente se organizar e colocar as prioridades, a gente acaba achando tempo. Então, acho que passa muito por isso, né? De você valorizar a vida do ponto de vista presente e começar a priorizar coisas que são realmente prioridades. Exato. A oncologia me traz isso. Ela faz valorizar a minha vida. Assim, foi isso que encontrei. Né? Eu acho isso muito bonito, assim, porque como eu vivi de perto, eu entendo exatamente dessa forma. E aí, eu quero entender, assim, qual foi a maior dificuldade que você teve durante essa sua fase, assim? O que a gente falou sobre a ressignificação da vida, mas qual foi o momento mais desafiador, assim, dessa fase que você passou? Eu acho que, assim, não sei se você vê os seus pacientes, é solitário. Acho que o câncer, por mais cercado de pessoas que você esteja, por mais que as pessoas estejam com você, é um momento que é só seu, que ele é muito solitário. É uma jornada, eu falo que foi uma jornada muito só. Apesar de estar cercada de pessoas, tudo bem, né? Eu fiquei na UTI 7 dias, não tinha recebido uma visita. Minha irmã, que é médica, foi uma vez, porque estava na pandemia, fechou tudo, tipo, ninguém entra, né? Mas foi uma coisa que foi conversada antes da cirurgia. Mas eu acho que o mais difícil de tudo é você com você ali. Não tem mais ninguém pode fazer nada por você. É a sua cabeça, é como você vai trabalhar aquilo, como é que você vai passar por aquilo, né? Então é aquela história que no final é só você por você, naquele momento é só você por você. É isso. E aí, é lógico, você tem todo mundo, mas é seu, é um momento muito seu. Ninguém vai entender aquilo que você está passando,
Por mais que as pessoas estejam te apoiando, estejam do seu lado, ninguém vai entender aquilo. E de segurança também, né? Provavelmente, assim, sem saber, por exemplo, por mais que você vá procurar, você tem um diagnóstico, aí você tem um médico. Mas será que é aquilo mesmo? Será que eu escuto uma outra opinião? Será que... Então, eu falo assim, eu tive, mas eu acho que eu dei muita sorte. Como era no começo da pandemia, eu não tive escolha. Então, como eu não tive escolha, o médico que eu fui, foi uma rede, na verdade, de médicos que um foi indicando o outro, que foi muito em cima, né? E aí eu cheguei no Dr. Gustavo Peixoto, foi quem me operou, que por coincidência, a mãe dele é muito amiga da minha mãe. E aí, assim, olha que louco, eu não contei pra minha mãe. Eu só contei depois que eu fui no Gustavo Peixoto. E eu fui no oncologista, no cirurgião, que ele falou, olha, é isso, o diagnóstico é esse, a gente vai correr, porque vai fechar tudo, é começo da pandemia, você precisa operar urgente. E aí eu cheguei em casa para contar pra minha mãe. E aí quando eu falei o nome dele, aí ela falou, mas ele é filho da minha melhor amiga. Então, assim, eu acho que eu falo que eu dei muita, né, você fala que nos momentos mais difíceis as coisas caminham para funcionar muito bem, né? Mas eu tive esse primeiro momento eu preciso de uma segunda opinião, acho que todo mundo, né, tem essa Ainda mais você sendo médico também. Então, mas na hora eu meio que botei a Juliana médica numa caixinha, guardei. Falei, eu falei mesmo, falei pro Gustavo Peixoto, falo pro meu oncologista, esse problema não é meu não, é seu. Sabe, eu sou paciente aqui, né? Dá seu jeito, entendeu? Tá aí, ó, tá, né? Porque eu não queria me envolver como médica, né? Na situação. Mas acho que foi isso, assim, todo mundo tem essa dúvida, né? De pegar uma outra opinião, de pedir uma outra... Natural, assim, eu como médica, eu até prefiro que o paciente vá e peça a segunda opinião. Mas eu acho que eu dei muita sorte, eu não gostaria de ter pego outra opinião, não. Mas é que é importante, porque essa insegurança, ela é totalmente normal, né? Você teve um diagnóstico de... Antigamente, falar câncer nem podia. Nossa. A palavra, né? As pessoas tinham medo de falar câncer. E, vou falar e vou... Né? Não tinha essa... Então, assim, a pessoa insegura é muito ruim. Então, quando as minhas pacientes falam, doutor, pegar uma segunda opinião, eu acho super válido, eu acho que ela tem que ir, até porque essa insegurança é dela, ela precisa tratar isso. Né? Quem sou eu para dizer, você não tem que ficar insegura, eu tô aqui. Não tem, ela tem que tratar isso dela. Né? Assim como todos os sentimentos, né? Tem paciente que fala assim, doutor, desculpa, eu chorei, assim, desculpa que eu tô com muito medo, você acha que eu faço isso? Se você não chorasse, eu tô te dando um diagnóstico de um câncer de mama. Se você não chorar, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Né? Eu acho que vocês, pacientes, vocês, eu não sei assim, se é por estar talvez por essa questão de estar cercado, mas ao mesmo tempo das pessoas não entenderem o que vocês estão sentindo, vocês se limitam muito de sentir o que tem que ser sentido, assim. Eu tenho muita paciente que chega assim, doutor, então, mas eu tô tão chateada, mas não fala nada perto do fulano, não fala nada perto do marido, porque senão ele fala que eu tô vitimizando, senão ele fala que eu tô Mas você sabe que eu tive uma questão no início que foi bem complicada, que era de falar sobre a doença. Olha que louco, né? Eu tinha muita dificuldade de falar sobre a minha doença. E foi uma coisa que a Canoa depois me abriu, assim, porque as pessoas começaram a ir no projeto, começaram a se espelhar em mim, então eu precisava contar, eu precisava, inclusive, compartilhar, inclusive, os meus sentimentos, né? Tanto os meus medos, hoje a gente estava falando sobre isso, que não é lindo o tempo todo, né? Você tem medos, você tem frustrações, você fica chateada, lógico que em algum momento você se pergunta por quê, né? E aí, assim, eu tive que começar a falar sobre a minha doença com as pessoas. E foi libertador. Sim. Quando eu comecei a falar... Você desabafa, né? Isso. A gente precisa de desabafar com o ser humano, de compartilhar essas emoções com outra pessoa. E aí as pessoas que entram lá no projeto também têm essa questão, né? Elas chegam geralmente muito fechadas. Todo sábado a gente abre para uma pessoa falar, quem quiser falar da sua história. E aí aparecem histórias lindas e as pessoas começam a se abrir. Né? Eu tive uma vez uma paciente que chegou e aí o marido falava assim, eu acho que ela precisa de um remédio, porque ela fica 7 dias atrás. Ela fica muito chateada e chora,
E aí ela não quer fazer nada, só fica deitada. E eu já falei pra ela que ela tem que fazer alguma coisa. Você acha, doutor, qual o remédio? Vamos. Falei, não, eu acho que ela não tem que tomar remédio nenhum. Eu acho que ela tem que ficar sozinha mesmo, ela tem que chorar mesmo, ela tem que ficar chateada mesmo, né? Eu tô dando pra ela um diagnóstico de câncer. Eu acho que ela precisa sentir exatamente o que ela tá sentindo. Passar por essa fase. E aí, se em algum momento, depois que ela tiver passado dessa fase, se ela quiser voltar para essa fase, ela tem total direito de voltar para essa fase, porque ela vai fazer um tratamento que é difícil, que tira a qualidade de vida, que muda totalmente a vida dela, etc. Então, assim, hoje em dia a gente trata tudo muito com remédio, né? Eu tô triste com remédio, tô ansiosa com remédio. Pra dormir o remédio, pra ficar feliz o remédio. E aí, se você não sente o que você precisa sentir, né? Eu sinto um pouco de falta, eu falo muito isso com as minhas pacientes, sempre tem que sentir medo, sentir tristeza, sentir dor. E a gente fala que na Maravida todo sábado é sempre uma emoção diferente, porque é isso, né? Aparecem muitos sentimentos, então a gente já viu de tudo. Tristeza, já vimos raiva, amor, e a gente... aparecem vários sentimentos diferentes, porque as pessoas acabam se abrindo ali. Que é um espaço né, eu acho que é de compartilhar. E quando você né? conhece o seu sentimento, você lida melhor. Com certeza, com tudo na vida, né? A gente que você se depara com a sua própria sombra também, Exatamente. né? Porque é de certo sombra. modo, né? Você É uma enfrenta. sombra. Exato. Você tem medo de sentir aquilo que você tem que sentir, Exato. de alguma forma, né? E depois que você libera... Você valida o sentimento e aí você consegue enfrentar e caminhar com ele. Que não é fraqueza, não é, Não é. loucura, não é nada. É simplesmente um sentimento que você tem que lidar naquele momento ali. Pronto. E aí passa. E depois passa. Eu que tenho uma dúvida. Existem fases nesse período do diagnóstico ao tratamento, assim, das emoções mesmo. E aí o que eu quero saber é como que você ajuda essa pessoa? Porque você começou falando, seus amigos começam a, será que eu posso chamar pra tomar um café, alguma coisa? E, tipo, como que nós que estamos de fora podemos ajudar essa pessoa? Qual é a melhor forma de ajudar? Tipo, porque a gente, claro que a gente não tá sentindo, e a gente não vai saber porque realmente a gente não tá sentindo, mas assim, qual é uma melhor forma de poder auxiliar? O que a gente pode chegar fazer? Pra conversar, né? Porque assim, às vezes tem muita gente que tem isso que a Ju trouxe, né? Um monte de amigo, um monte de gente que tava ao meu redor, ficava assim, será que eu posso falar com ela? Posso chamar pra uma cerveja? Posso perguntar? Tipo, como que a gente lida com isso? E como que a gente faz pra ajudar mesmo essa pessoa, né? Assim, a minha opinião é que quanto menos julgador você for, melhor. No sentido de que as pacientes com câncer, elas recebem esse diagnóstico que para elas já é como se fosse uma sentença. E aí, a queixa que eu mais escuto é que as pessoas ao redor olham para elas como se elas já estivessem condenadas ao fim da vida, né? E aí acontece muito isso que você está falando, assim, as pessoas se afastam, as pessoas deixam de me chamar, as pessoas deixam de me convidar. Ou então as pessoas fazem comentários assim, tipo, nossa, você emagreceu, nossa, você ficou linda de cabelo curto, você ficou linda sem cabelo. Então, assim, são comentários que, obviamente, você faz de todo o seu coração, mas, assim, que pra essa pessoa é óbvio que eu não fiquei linda. Meu cabelo caiu, tô fazendo químio, eu emagreci porque eu não tô conseguindo comer. Então, talvez a gente tentar, eu acho que talvez tentar não dar essa sentença pra ela, né? Essa pessoa teve uma doença, ela vai tratar, vai ser difícil, mas ela continua, a vida dela continua, ela tá vivendo. Então, pra mim é agir o mais natural possível. Natural possível. Não tente olhar com pena. Deixa que a pessoa diga, entendeu? Olha, eu não posso, Flavinha, porque eu vou fazer químio amanhã, ou meu médico me proibiu. Deixa que ela diga isso, sabe? Mas se coloca à disposição. Exato. Seja natural. Se coloca ali pra ela, mas não pra julgar. Ter pena. Ela não precisa de ninguém. Ninguém precisa de pena, né? Ela precisa É o pior sentimento, força, eu acho, assim, que você pode sentir em qualquer cenário que seja. É pena de alguém. Coitadinha, tão nova. Esses comentários. O que será que ela fez de errado, né, pra merecer isso? Fez de errado? Tipo assim, nossa, né?
Deus está querendo te mostrar uma coisa, seu tá pecado, né? pagando seus pecados, Deus está querendo te mostrar uma coisa. É. Não, gente, eu só Deus tive tá o querendo diagnóstico mostrar de que eu amo câncer. minha vida. E eu vou transformar isso num projeto. Gente, ai, palhaçada. Mas eu ouvi isso. Mas E eu falo, não, gente, eu só tô com câncer. É só uma doença. Uma doença. Deus não tá querendo me mostrar nada, entendeu? Eu não tô pagando nenhum pecado. É uma doença, é fisiológico, aconteceu. Pode acontecer com qualquer pessoa. E então, falando de doença, assim, como outra qualquer que né? E a gente tem que tratar e tem que se prevenir. Qual que é a melhor indicação de prevenção, assim, para o câncer em geral? Não só para o câncer de mama, mas para todo tipo de câncer, né? Que a mulher também não lida só com câncer de mama, tem também câncer de colo de útero. Eu acho que queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, a melhor forma de prevenção como médica. Então, acho que a melhor forma de prevenção é o autocuidado. Assim, a gente sabe que o estilo de vida está totalmente ligado ao diagnóstico de câncer, né? E aí eu puxo um gancho para a mulher moderna, e aí todo mundo fica assim, por que a gente está aparecendo câncer em pessoas tão jovens? Por que as mulheres de 35, 40 anos estão aparecendo com câncer? E aí o índice aumentou muito, né? De mulheres de muito mama, eu jovens. fiquei impressionada. Sim, eu estava até dando uma buscada no índice para a gente eu poder olhei ver também a incidência. O câncer de mama é o de maior incidência, a maior incidência na mulher, né? É o de maior letalidade também. Mas falando em prevenção, tem tudo a ver com autocuidado. Então, sedentarismo é um fator de risco, obesidade é um fator de risco, alimentação é um fator de risco, estresse é um fator de risco. Então, se você pegar a mulher moderna, Sim. ela é mãe, A gente é tudo isso. ela é mulher, então ela trabalha, ela não tem tempo para nada, ela é mais estressada, ela come mal, né? Então, é completamente diferente de a gente pensar nas nossas avós. Sim. Né? Puxando o gancho pro câncer de mama, hoje em dia, a mulher moderna ela tem menos filhos. Sim. Né? Ela amamenta menos também. Né? Não todo mundo, mas em geral a gente amamenta menos. Por que eu estou falando isso? Porque o câncer de mama está relacionado ao quanto essa mulher foi exposta aos hormônios. Então, a mulher que tem muitos filhos, ela se expõe menos aos hormônios, porque ela fica mais tempo grávida. Né? Então, ela está se expondo menos aos hormônios. A mulher que amamenta mais, ela se expõe menos aos hormônios. A mulher que toma anticoncepcional, ela se expõe mais aos hormônios. A mulher que se submete a estresse, muito trabalho, casa, mãe, família, etc, 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 ela também. Então, acho que o autocuidado é a principal forma de prevenção. A reposição hormonal tem a ver com isso? No câncer de mama, assim, falando do câncer de mama, o hormônio é um fator de risco. Entendi. Né? Então, a reposição hormonal é um fator de risco, anticoncepcional oral é um fator de risco, a mulher ter tido menopausa mais cedo, menstruação mais cedo é um fator de risco. Então, Quanto é mais cedo? menstruou com 10 anos de idade. Eu não tive esse problema, não. Menstruou com 10 anos de idade. Eu menstruei com 15 anos. Eu menstruei com 10 anos. Nossa, você Com tem 9 15 anos. anos. Então, a mulher que menstruou mais cedo, ela tá mais exposta ao hormônio. Né? Ela menstruou com 10 e vai menopausar com 50. Ela ficou mais tempo do que quem menstruou com 15 e vai menopausar com 50. Ou então a menopausa tardia. Né? Então, menstruou com 10 e vai ter menopausa lá para os 55. Então, ela ficou mais tempo exposta aos hormônios. Né? Então, isso também é fator de risco. Então, essa questão hormonal é toda ligada a fator de risco do câncer de mama. História familiar e tal. Mas em relação à prevenção, é estilo de vida. Hábito saudável, atividade física, alimentação, tentar comer o mais natural possível, álcool, tabagismo, o trabalho, etc, etc, etc. Paz, etc. né? Tem que ter um pouco de paz. É saúde mental. Saúde do corpo, mental, né? saúde mental. Como que a gente faz isso hoje Como em que a gente dia? faz Não isso? sei. Fala aí, Elisa, você é mãe, então, se coloque aí nessa posição, Não, né? Eu sou Médica, Eu tenho uma mãe. filhinha de 3 anos, sou médica e eu faço as minhas atividades físicas. Então, assim, qual é o horário? Eu não tenho tempo. O meu horário é 5 horas da manhã. Né? Se não for 5 horas da manhã, não existe esse horário. Então, eu vou 5 horas da manhã. Vou comer alguma coisa fora da dieta?
Vou, né? Não tô falando pra gente ficar de dieta o resto Sim. da vida e nem curtir a vida, para aquela parte do curtir a vida, de Sim. entender que aquele dia é importante. Então, vou fazer. Mas aí, 70% do meu tempo, Sim. eu tô comendo bem, eu tô fazendo minha atividade física. Por exemplo, etc. dieta, você falou dieta. Tem muita gente que questiona até que ponto a dieta, determinados tipos de dieta também podem contribuir para despertar, enfim, doenças como câncer também. Isso existe mesmo, não, Mito? O que existe na dieta é esses alimentos ultraprocessados, né? Então, assim, essa alimentação corrida. Você prefere bater um whey do que comer um ovo, entendeu? Você prefere comer uma barrinha de cereal do que comer uma fruta. Processados. Vai pro industrializado. Você vai pro industrializado e deixa o natural. Deixa o Então, natural. essas escolhas são o que aumenta reflexo disso. um reflexo em todo tipo de câncer, em especial hoje, que a gente está, né, buscando essa do Eu já câncer de tenho mama. duas perguntas aqui. A primeira, quando você falou sobre a questão do uso do anticoncepcional via oral, hoje existem outros métodos. O que eu quero entender é, por exemplo, o uso do anel vaginal, por exemplo, isso diminui ou não? Se não tiver hormônio, então, por exemplo, DIU de Então, cobre, o DIU de cobre. não tem hormônio. Então, tudo bem. Mas qualquer um que Mas, tem assim, hormônio... o anticoncepcional também, tudo certo, entendeu? A terapia de reposição hormonal, tudo certo, no sentido de, assim, eu não vou contraindicar o anticoncepcional, ele é um fator de risco para o câncer. Você tem que entender quais são os seus riscos, por exemplo. Existem outros, história familiar, minha mãe teve, minha avó teve, minha tia teve. Não, eu tô perguntando por quê? Porque eu, por exemplo, sou adotada. Então eu não tenho história familiar nenhuma, amor. Então eu fico Então, assim, ó. E aí? Eu posso ter o quê? Eu posso ter não sei o que eu quero ter. Então eu tenho que prevenir, ó. Prevenir em todos os lados, né? E aí? Chega paciente para mim que não tem câncer, não tem nada de doença em relação ao câncer e vai querer usar a terapia de reposição hormonal. E ela passa com a gente lá no consultório pra gente avaliar a mama dela. No sentido de, deixa eu ver se tá tudo ok com essa mama, se não tem nenhum nódulo suspeito, pra ver se ela pode fazer terapia de reposição hormonal. Se ela não tem nenhum fator de risco, né? Uhum. Aí eu vou perguntar pra ela, você teve primeira mesmo. menstruação com quantos anos? Você tem filho? Quantos filhos? Amamentou quanto tempo? Já entrou na menopausa? Entrou quando? Tem história familiar? Eu tenho. Minha mãe teve câncer, minha tia teve câncer, minha avó teve câncer. Falou, no momento, você não tem nenhuma contraindicação de usar essa terapia de reposição hormonal. Mas ela é um fator de risco para você. Principalmente porque você tem uma história familiar rica. Agora, chega uma outra mulher lá. Eu não tenho ninguém. Na minha família, o povo morre de infarto. Ninguém teve câncer. Então, é uma mulher que, para ela, a terapia de reposição hormonal pode ser que funcione mais, entende? Entendi. Porque eu tenho uma conhecida que a mãe e o pai tiveram câncer diferentes. Mas e aí também tem um histórico, né, de pessoas próximas que tiveram. E aí ela fez um exame para ver em qual câncer ela poderia ter alguma incidência. Isso é real? Então, é assim, o câncer, ele tem uma base fundamental, que é a base genética. Então, o que é o câncer? O câncer é um erro do nosso DNA. Tá? Ele é um erro do nosso DNA. Por que esse erro acontece? Não sabemos. 90% das vezes a gente não sabe. A gente sabe que existem fatores de risco que facilitam esse erro. Que fatores são esses? Todos esses que a gente está falando. História familiar, tabagismo, álcool, obesidade, sedentarismo, alimentação, tudo. Viver de forma saudável, é isso. Mas, em 90% das vezes, a gente não consegue identificar qual é o fator determinante daquele erro. Então, o câncer, ele é uma doença de gente mais velha. Por quê? Quanto mais velho eu fico, mais erros eu tenho e menos eu reparo esses erros. A gente tem mecanismos no nosso DNA de errei, reparei o erro. Errei, reparei o erro. Em algum momento, a idade é um fator para eu parar de reparar esse erro. E aí esse erro vai sendo propagado. Então, o câncer é uma doença de gente mais velha. Quando eu tenho câncer mais jovem, eu começo a pensar se não existe alguma mutação nessa pessoa, genética, que está facilitando esse erro não ser reparado.
Mas isso é uma minoria dos casos. Quando a mulher tem menos de 35 anos, você começa a identificar mais essas mutações. Mas mesmo assim ainda é raro. Mesmo nessas mulheres, ainda você não identifica que mutações são essas. Aí é o câncer hereditário. Quando eu identifico alguma mutação existente nessa pessoa, eu estou falando de uma doença hereditária, que significa que passou da mãe, né, dos pais, para o filho. Sim. Então, todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Eu cheguei a conversar com o meu oncologista para fazer, vale a pena fazer um mapeamento genético? Para eu ver se identificar. Ele falou, não, você está doida, não tem, você já teve o câncer. Para saber se eu teria outras, ou possibilidade de ter outros tipos, outras mutações. E aí ele falou que não, não vale a pena. A gente não manda todo mundo, porque primeiro que é um teste caríssimo. Eu perguntei, vale a pena fazer? Então, por isso eu quero saber, porque como eu não tenho esse histórico familiar, e muito disso existe do histórico, quem teve, quem não teve. Então, por exemplo, vale a pena fazer um existe esse teste, mas assim, eu mesmo na sua situação, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Pra quê, né? Ficar procurando também. Porque assim, eu não faria. Mas existem esses testes, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a eles. A Angelina Jolie é um caso que eu acho que emblemático assim, nesse sentido, né? Porque ela fez o teste sem ter câncer, ela tinha mutação, e aí ela tirou as 2 mãos, né? Mas não é para todo mundo que a gente faz esses testes. A gente escolhe essas pessoas, né? Então, em geral, esses testes são feitos para as mulheres jovens, para as pessoas que foi identificada alguma dessas mutações na família. Então, pois é, eu estava hoje conversando com uma das meninas da Canoa, que ela tem 32 anos, teve câncer de mama, e ela falou sobre isso. Então, acho que a tia teve, a mãe, enfim, várias pessoas na família tiveram câncer de mama. Ela tem a mutação genética, e ela falou assim, por falta de informação, eu não busquei isso antes. De repente, se eu tivesse feito antes, né, eu teria... Alerta, né? E ela falou assim, eu tive, né, história com família bem rico, e ela tá terminando o tratamento agora, ela falou que poderia ter evitado tudo isso. Provavelmente alguém da família dela tem. Provavelmente não, né? Alguém da família dela tem. E aí ela tem sabia. 32, e ela falou que ela deveria ter buscado. Aqui, eu queria interromper só para agradecer muito vocês. Obrigada. Eu vou ter que dar uma saidinha aqui, mas a Flavinha vai conduzir o episódio aí junto, é um tema muito importante. Eu queria ficar aqui, mas eu realmente tenho que ir agora. E aí, numa outra oportunidade, a gente conversa mais. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Então, por isso que eu perguntei sobre essa questão genética. Como eu desconheço, era... Tipo, qual é a forma que eu posso prevenir, né? Se eu não tenho esse histórico, se eu nunca vou ter esse histórico, o que eu posso fazer para facilitar essa minha, minha prevenção? Porque fora, acho que o que seria, além da gente ter esses hábitos saudáveis na vida e tudo mais, eu acho que a gente fazer um check-up ajuda. Fazer um check-up todo ano. Infelizmente, a gente não tem um rastreio para fazer do corpo inteiro, para dizer, vou fazer uma tomografia de corpo inteiro uma vez por ano para saber se eu tenho alguma coisa. Isso já foi demonstrado que não vai resolver. Não muda muita coisa. Tá. Então a gente tem que fazer o que muda. O que a gente sabe? Câncer de mama, mamografia, ultrassom da mama, né? No SUS, esse tempo é um pouco diferente, mas falando, né, nos centros de convênio particular, uma vez por ano, a partir dos 45 anos, e se você tem alguma história familiar, um pouco antes, né? A mulher jovem, como ela tem a mama mais densa, em geral a gente acaba preferindo fazer ultrassom nessas mulheres e não a mamografia. E aí nessas mulheres de meia idade, aí, 40 até uns... Tá, então antes, a partir dos 40 anos você começa a fazer a mamografia. Preventivo. Antes disso, você faz a ultrassom de mama. Se tiver necessidade. Tá. Né? E aí, o ideal é que seja o ultrassom. Por quê? A mama é constituída de glândula e gordura. Né? Quanto mais jovem você é, mais glândula você tem. Quanto mais velha você é, mais gordura você tem. O ultrassom é um exame melhor para ver glândula. E a mamografia é um exame pior para ver glândula, porque a glândula na mamografia,
ela fica Ela branca. fica branca da mesma E a forma. doença também fica branca. Então ela confunde, né? Então na mulher jovem, se a gente vai pesquisar alguma coisa na mulher jovem, o ideal é que a gente faça um ultrassom. E na mulher de meia idade aí, a gente até prefere fazer as duas coisas juntas, porque as mamas têm mais ou menos a mesma quantidade de glândula e gordura, às vezes um pouco mais de glândula, às vezes 70, acima de 65 anos, a gente prefere fazer mamografia, mas em geral, depois dos 45 anos para cima, a gente acaba associando os dois métodos, porque um é bom em uma coisa, o outro é bom em outra, né? E o autoexame? Porque assim, também na Canoa, muitas mulheres abaixo de 40 anos e 100% delas descobriram fazendo o autoexame da mama. O autoexame ele é importante por causa disso, para você conhecer a sua mama. 100% delas descobriram assim. Eu tenho tipo tanta assim, dificuldade fazendo nisso, porque, por autoexame. exemplo, eu fiz redução da mama, né? Então eu sinto os pontos quando eu faço meu auto-toque, né? Então, o que eu coloquei como método para minha prevenção? Eu vou fazer o check-up todo ano no ginecologista, até porque não é só o câncer de mama, né? Lógico, temos que a gente fazer. até o colo do útero é outro que a gente outro consegue que a gente- prevenir. e eu acho que é mais silencioso até, se eu não me engano, tá? Me corrijam, por favor. Mas acho que chega a ser mais silencioso do que até o da difícil de mama, né? avaliar. Então, o que eu adotei na minha vida, né? Porque eu comecei a ouvir, eu tenho 30 anos, né? Na faixa dos 30. De amigos que começaram a ter nódulos, encontrarem nódulos na mama. E super jovens, e assim, por que isso agora, né? Tipo, eu tenho só 30 anos, tipo, por que tá aparecendo isso em mim? E então eu coloquei na minha. Não, claro que eu não tenho essa vida saudável, maravilhosa que eu gostaria. Não tenho, eu passo os estresses. Óbvio, como do era Todos, sexo, né? não. Então, o que eu posso fazer, pelo menos, pra tentar minimizar Então, isso? o que eu falo é que a gente precisa conhecer o nosso corpo. O autoexame não é realmente, eu não acredito que seja o melhor exame, não é? Então por isso, é isso que eu coloquei. Eu coloquei Mas eu vou eu ao sempre médico falo. uma vez por ano, e aí eu falo assim, esse é um problema seu, faz aí. Eu porque eu sempre não falo sei. que eu acho que é importante você conhecer o seu corpo, né? Então, se você tem o costume de se tocar, você vai sentir que tem alguma coisa ali que não tá legal. Mas realmente precisa ser um hábito nosso, né? A gente Porque precisa o conhecer corpo vai dando corpo. sinais, né? Ou não. Porque, ó, o autoexame, o ideal é você fazer ele quando? Como, na verdade. E quando também? Fora do período menstrual. Primeira coisa. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Fora do período Importantíssimo. menstrual. Por quê? O período menstrual, sua mama muda completamente. Sua mama cresce, sua Eu mama fico fica sensível. mais sensível, sua mama fica mais, talvez, endurecida. Às vezes aparece um nódulo e você fala, ai, será que tem alguma coisa aqui? Será que não tem? Às vezes aparece linfonodo na axila por causa do período menstrual. Então, o período menstrual não é o momento de você fazer o autoexame. Então, saindo do período menstrual, o melhor jeito de fazer o autoexame é no chuveiro, molhado, sabonete, que fica mais fácil de você deslizar. Se a sua pele está seca, fica mais difícil de você pegar na mão, né? Então, dentro do banho, sabonete, você vai deslizando a mão na mão, aqui em cima, na região da clavícula, na axila, para você identificar. O que muda isso? Muda você conhecer a sua mama. Olhar para sua mama. Nossa, minha mama tá mais vermelha. Essa mama tá mais vermelha do que essa. Nossa, agora Porque tem outros sinais, né? Não é só do toque o nódulo é um deles. Né? E Então, quais da outros? mama é outro, endurecimento da mama, saída de secreção pelo mamilo, né? Isso tudo é sinal de que tem alguma coisa errada. Não necessariamente do câncer de mama, mas de que tem alguma coisa errada. E aí você conhecer isso é extremamente importante para você buscar o profissional para te ajudar nisso, né? O autoexame, ele entra para mim com esse objetivo. Olha para sua mama, vê se tá tudo certo. Conheça, vê se né? tá tudo certo. Não só a mama, mas você como todo, né? Você foi numa massagem. Foi numa massagem. Né? Então, é se conhecer. Mas voltando à prevenção, só queria levantar o ponto do câncer de colo de útero, que além do preventivo, que a gente tem que fazer todo ano, né? Com a ginecologista, existe a vacina pro HPV. Ah, importantíssimo! Importantíssimo! Ó, eu lembro disso da minha adolescência. Eu lembro que essa vacina chegou, eu tinha 15 anos.
E ela era caríssima. Caríssima. Hoje já dão nas escolas e tudo mais. Mas eu lembro que ela foi caríssima logo que chegou. E eu tenho um amigo infectologista na família que falou assim, dá, Tem que tomar. toma. Não sei quanto, não importa. Dá. Tem que Se tomar. tem a vacina, tome. Tem que tomar. Homens e mulheres, porque a vacina... Ah, eu não sabia que homens Homens também. Homens e Homem. mulheres, né? Olha, isso eu não Homens e sabia. mulheres. O câncer de colo de útero, o principal causador do câncer de colo de útero é o HPV, que é um vírus, que é transmitido via sexual. Então, é importantíssima a vacina, tanto para homem quanto para mulher. E qual é a idade ideal para Então, tomar essa vacina? O Ministério Público, ele disponibiliza, eu estou na dúvida agora, mas eu acho que nas meninas de 8 a 13 e nos homens de 8 a 11, de graça. Uhum. Mas você pode tomar, tem a vida toda aí, você pode tomar vacina. Ah, é importantíssimo. Olha, Por isso exemplo, eu não você, sabia. não sei se você já tomou, mas... Eu 30 anos tomei, de eu idade, tomei aos você já 15, poderia eu tomar. tomei aos 15 Entendeu? anos. Eu lembro que foram 3 doses, São assim. 3 doses. E aí era tipo uma coisa assim, 3 meses, tem que tomar É. outro. Não sei quanto tempo. Eu vi tipo 7. Minha mãe falou, mas você vai tomar sim. E é interessante, eu escuto alguns pais falando, mas eu não vou dar minha filha pequenininha. Eu falei, não, sua filha lá na frente, ela vai te agradecer por você ter feito Porque tem isso, né? essa coisa de estar ligado ao HPV, Sexualmente sexualmente transmissível. transmissível, enfim. Mas vacina, só queria lembrar. Então, eu legal, acho, muito legal. eu acho isso importante, até pela questão não só da vacina, né? Porque eu vi como mudou um pouco a minha cabeça. Por exemplo, eu me julgo ser uma pessoa que tem acesso à informação, que tá lá. Eu comecei a ir na ginecologista infantil muito nova. Então, por exemplo, ela já foi dando indícios de como que isso ia acontecer. E eu vejo, por exemplo, que amigas próximas que não tinham essa conversa, né? Essa educação dentro de casa, elas ficavam perdidas. Elas, tipo, o que tá acontecendo com o meu corpo que tá mudando tanto, né? Uhum. E ele vai mudando a cada momento, né? Porque a gente vai passando essa fase infantil, a gente entra na puberdade, os hormônios vão mudando, mesmo agora, tipo, aos 30, meu corpo também tá mudando. E mesmo tendo todo esse acesso, a gente ainda tem essa dificuldade da informação, né? Tipo assim, esse tabu, por exemplo, de vou dar pra uma criança uma vacina de HPV, isso, né? Tipo, não, por que isso, não? Por que eu vou fazer isso com a minha filha, né? Mas o quanto que extremamente esse acesso, né, à informação e principalmente à saúde está ligado com o que a gente vai prevenir agora, lá, né, desde criança, isso vai refletir no nesse futuro dessa futuro. criança, né, dessa pessoa. E eu queria saber qual foi o caso assim, mais emblemático que você Nossa, tem viu? muitos, assim, toda paciente jovem que chega pra mim é um caso emblemático, assim. Principalmente se for da minha idade, se for mãe, então mais ainda. Mas eu tenho uma paciente que é muito querida e que foi, assim, um caso que mexeu muito comigo, emocionalmente dizendo, que é uma paciente que ela teve um câncer de mama, eu não vou lembrar qual ano, mas na época que ela teve era um câncer localizado, não era metastático. Ela fez todo o tratamento para aquela doença local. E aí ela tinha que tomar o tamoxifeno, que é um remédio que que as pacientes tomam para bloqueio hormonal durante 5 anos. Depois que ela faz todo o tratamento, dependendo das características do tumor dela, mas enfim, essa paciente teve que tomar o tamoxifeno, só que ela queria muito engravidar. E aí a gente entra, nós mulheres, nessa questão do tempo para engravidar, né? Se não for agora, se passar do tempo, eu não consigo engravidar mais. Então ela já estava chegando ali mais ou menos naquela fase dos 33, 34 anos e começou a bater aquela ansiedade do eu preciso engravidar agora, porque se eu não deixar para ela depois, não vou conseguir. Eu tô vendo minhas amigas conversando sobre isso, de congelar os óvulos agora. Então, pra pensar nisso, porque a gente tá... Por isso, a gente tá virando mãe mais tarde e tendo menos filhos, que foi o que vocês colocaram no início, exatamente, né? E aí isso é uma coisa que pegava pra ela, assim, porque ela sabia da importância do remédio, ela tinha que tomar o remédio 5 anos, mas ela já tava com aquela coisa,
eu preciso parar de tomar esse remédio porque eu preciso tentar engravidar. E aí a gente sentou numa conversa de que, tudo bem, isso vai ser uma decisão sua. Se engravidar é tão importante para você, você vai parar o remédio, mas se você parar o remédio, você tem chance dessa doença voltar, porque o remédio, ele está protegendo exatamente essa doença de voltar, né? Então, a gente faz nesse intuito de proteger o seu corpo dessa doença voltar. E aí, enfim, ela decidiu parar de tomar o remédio. E aí ela ficou, não lembro quanto tempo, talvez uns 2 anos tentando engravidar. Não conseguiu. É difícil, né? A paciente que passa por quimioterapia, ela tem uma ação direta da quimioterapia no ovário. E aí depois ela tomou esse remédio, parou de menstruar e etc. Então foi complicado para ela engravidar. Mas quando ela chegou para mim com o beta-HCG positivo, ela tinha uma metástase hepática. Calma, o que é isso? Ela tinha uma doença no fígado. Então ela tinha. Então, assim, câncer tomou. Ela, por ironia do destino, ela engravidou e a doença voltou junto. No mesmo momento. E aí eu tive uma das conversas mais duras que eu já tive sendo mãe e oncologista, que foi da possibilidade de tirar essa criança, né? Porque ela precisava tratar. Que foi porque ela precisava tratar. E para eu tratar ela com quimioterapia, eu não tinha como dar para ela as melhores opções de remédio com ela grávida. Porque senão ela ia abortar, né? Eu corria o risco dessa criança morrer. Então eu tive que olhar para ela e dizer: você quer tirar? Vamos tirar? Porque eu não consigo te tratar de forma efetiva com essa criança. Isso aconteceu depois de quanto tempo do primeiro? Eu não lembro, mas foi mais ou menos uns 3 anos, assim, depois que ela teve o diagnóstico. Enfim, ela não quis tirar a criança, sabendo de todos os riscos. A gente foi uma conversa dura, mas muito sincera. Assim. A gente botou todas as cartas na mesa. Sua doença não é mais localizada, sua doença agora é uma doença avançada. Aí depois a gente foi fazer exame, a gente viu que tinha no osso também. Então, assim, todas as cartas na mesa e todos os riscos que ela estava correndo de não fazer o tratamento que ela precisava fazer. E ela quis seguir com a gravidez. Então, a gente fez uma quimioterapia que era possível de fazer enquanto ela estava grávida. E ela foi super bem. E aí o neném nasceu. Lindo. E a gente, nas consultas, a gente discutia o nome, como que ia ser, qual que ia ser o nome. E ele tá ótimo. Ela tá bem também. Assim, a doença é uma doença avançada, metastática, mas ela conseguiu ter o filhinho dela. Tá fazendo agora o tratamento que ela precisava ter feito antes. A gente precisou interromper a gravidez um pouquinho fora do tempo, porque a gente conversou muito com a obstetra dela e a gente falou: quanto antes você tirar, melhor, porque aí começa o tratamento efetivo. E eu não lembro, eu acho que ele nasceu de 34 ou 36 semanas, mas ele era parrudão, então ele nem precisou ficar muito tempo na UTI. E aí, enfim, ela tá ótima, ele também. Ela até mudou agora de cidade, mas é uma paciente muito querida. Assim, foi uma consulta muito, muito, muito emocionante. Assim. E foi mais emocionante ainda ver o neném dela, tirando uma fotinha com ele, um fofo. E aí é isso, pra mim, uma das histórias mais emblemáticas, assim, relacionadas à câncer. Muito lindo. Fiquei impressionada com tudo, com a reviravolta da história. Meu Deus do céu. Eu acho que a gente vê histórias tão lindas, cheias de reviravoltas, né? Acho que sempre eu tenho observado muitas histórias assim. Eu até falo que na última vez eu falei lá, contando sobre uma história, eu falo: nossa, que sorte a minha ter tido a doença. Porque através dela, aí as pessoas, todo mundo ficou meio assim, né? Eu falei: nossa, né? Na verdade, que bom que Deus me deu câncer, porque foi através dele que depois eu consegui ressignificar tanta coisa, né? E as pessoas na hora ficaram assustadas, assim, mas como assim, né? Sabe? O câncer, eu falei: não, o câncer no final foi uma coisa boa, né? Foi bom. Foi o que melhor poderia ter acontecido.
Você já leu um livro que chama Enquanto Eu Respirar? Eu tenho, não comecei a ler ainda, Não, desculpa, gente. Então, Tem leia. várias histórias lindas, né? Leia, você também. Eu já, Do Paliativas, não é? Desse da Enquanto Eu Anne Respirar? Shelley. Isso. Lindo. Eu acompanho Lindo. ela. Sim. De tudo que eu já li na oncologia, é o livro que mais me ensinou. Maravilhoso. Lindo. Então, a gente tá quase chegando no final do nosso Sim. episódio. Primeiro, eu gostaria de agradecer as duas por estarem aqui, por compartilhar as suas histórias, de disseminar essa informação, porque eu acho muito importante a gente ter esse cuidado, né? E principalmente a gente poder falar sobre esses assuntos que, na verdade, são tão tabus. Então, como a gente quebra isso? Dialogando, Falando. né? Falando Falando, sobre o assunto. A gente tem uma questão aqui no nosso podcast que a gente sempre pede para os convidados deixarem uma última sacada para os episódios. Então, assim, o que você diria para essas mulheres que estão enfrentando, ou que já enfrentaram, ou que receberam diagnóstico, ou que tem alguém perto, enfim. Agora a palavra é de vocês e eu preciso que vocês deixem uma sacada cada uma para esse episódio. Começa? Eu vou falar o que a gente fala lá na Canoa e na Maravilha. Para todas as mulheres que passam vida longa e renovada. É o que a gente deseja. Então, vida longa e renovada para todas nós. É isso. E eu vou falar o que eu falei. Viver hoje. Né? A vida é hoje. O amanhã a Deus pertence. Então, o que eu falo com as minhas pacientes todos os dias. Um dia de cada vez. Viva o hoje. Amanhã você pensa no amanhã, depois. No hoje, é hoje. Acho que a sacada é essa. Maravilhoso! Bom, gente, muito obrigada por mais um episódio. Mais importante, a gente tá no Instagram, papo.d.quinta. Estamos aqui no canal do YouTube, vocês podem assistir a gente também no Spotify. Deixa o like, comentários, compartilhem, porque ativa o sininho, faz tudo, porque realmente as mulheres são maravilhosas. E onde que a gente acha vocês? Aqui no Instagram, enfim, onde que a gente encontra? Meu Instagram é Alissa Miranda Coelho. Eu tenho um Instagram profissional aqui. Depois eu passo. Mas aqui em Vitória eu trabalho na Oncoclínicas Espírito Santo, mais conhecida como SECOM, que fica na Casa do Suá, e no Aparte também. Ju? E me achem no Amaravida, @Amaravida. Todos os sábados também fazemos uma remada, todo mundo convidado, a partir das 6 horas da manhã, ali do lado da na ponte da Ilha do Frade. Todo sábado estaremos lá. A partir de que horas? Achar lá no próximo A partir das 6 horas. A partir das 6 horas, todos os sábados aqui em Vitória, próximo da ponte da Ilha do Frade. E vocês podem me encontrar no Instagram, Flavitia e no Light Confeitaria. E como a gente termina todos os nossos episódios, faça diferença todos os dias. Porque esse é o nosso lema do Papo de Quinta e é pra isso que a gente tá aqui. Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo episódio. Até a próxima.